Então, com as nossas informações advindas do censo unidas no nosso shapefile, a gente já pode começar a calcular algumas taxas e realizar um mapa depois. Então, vamos dar uma olhada nas informações que nós temos disponíveis aqui. A gente tem a coluna referente à população residente, uma coluna referente à população alfabetizada, um número de residentes que tem 5 ou mais, né, detalhando que essa população alfabetizada ela tem 5 anos ou mais, ou seja, para criar uma taxa a gente precisa dividir uma pela outra aqui, assim como uma taxa de renda, né, de um salário até meio salário, melhor dizendo, ou sem renda, pela população total, né, o número de pessoas que recebem até meio, ou de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 5, ou são sem renda. Então aqui é o total. Se a gente consegue dividir um pelo outro aqui, calculamos uma taxa. Então vamos calcular uma taxa de alfabetização primeiro. A gente habilita a edição, vai na calculadora de campo aqui, ó. Então, taxa de alfabetização. Certo? Número real, duas casas depois da vírgula. O que nós precisamos fazer aqui então? Abrir parênteses e em campos e valores. Campos e valores é a aba que detalha todas as colunas da nossa tabela de atributos, né? Campos e valores, então, população alfabetizada dividida pela população que tem 5 anos ou mais, fecha parênteses e multiplica por 100. Ou seja, a gente vai ter uma porcentagem da população que é alfabetizada por setores censitários. É muito mais interessante nós gerar uma taxa do que gerar um dado bruto, certo? Por exemplo, se a gente realizasse um mapa falando que nesse setor censitário aqui dessa primeira linha existem 379 alfabetizados, nesse aqui 512, nesse aqui 421, não nos diz muita coisa esse dado, porque a gente não sabe quantas pessoas residem naquilo ali, naquele setor. Mas se nós apresentar um mapa da taxa, aí sim, uma coisa é eu falar que 99,29% dos residentes desse setor são alfabetizados. A gente já sabe que menos de 1% não é. É muito melhor nós apresentarmos uma taxa. E a outra se refere à renda, então. Então, é a taxa de até meio salário, certo? Ou sem renda. Então, número real, duas casas, abrimos parênteses, campos de valores, vamos dividir o número absoluto das pessoas que recebem até meio ou sem renda, dividir pela coluna geral, né, pela renda total, fecha parênteses e multiplica por 100. Demos um OK. E aqui a gente analisa. Por exemplo, 19% desse primeiro setor ganham até meio salário ou são sem renda. Certo? Desse aqui, por exemplo, 99 são alfabetizados e 28% dos residentes deste setor ganham até meio salário ou são sem renda. Então, a gente vai realizar 3 mapas aqui. A gente vai apresentar um da renda total, ou melhor, um da população residente, outro da taxa de alfabetização e outro da taxa de renda até meio salário ou sem renda. Certo? Salvamos a tabela de atributos, fechamos a edição, dá save. Bom, com as tabelas unidas, com as taxas calculadas, então nós podemos gerar os mapas. Então, vão ser 3 no caso. Botão direito, propriedades. A gente vai vir aqui em símbolo simples, trocar para graduado, para criar intervalos de classes, né? Nós vamos escolher um degradê, porque isso é uma representação ordenada. Então a gente vai escolher a coluna, escolher o tema do nosso mapa através desse valor aqui. Então, o que aparece nessa aba dos valores? Cada uma das colunas que nós temos disponíveis na tabela de atributos. Então, população residente, que é o que nós queremos. Vamos vir aqui escolher um degradê e escolhemos um intervalo. Esse aqui pode ser Jenks. Demos um classificar, demos um aplicar e um OK. Ou seja, a gente sabe que os setores que moram 10 pessoas, os setores amarelos aqui, moram de 10 a 441 pessoas. Aí, vocês podem perceber que tem alguns setores aqui, ó, que eles não têm população residente, que eles são setores de expansão, certo? O que nós podemos fazer quanto a isso? A gente pode abrir novamente o shape das tabelas e colocar ele embaixo aqui, ó. Arrasta para baixo e coloca a cor branca, tá? A gente poderia corrigir isso manualmente nesse nosso shapefile aqui, mas é mais fácil abrir desse jeito, certo?
A gente deveria desligar os limites, criar uma classe, configurar ela, editar a tabela de atributos. Então, esses setores que aparecem null, ou seja, que eles não têm informação referente, a gente vai criar uma classe aqui no shapefile, colocar cor branco, dar um OK e colocar sem informação, certo? Temos um OK. Outra coisa que nós podemos fazer aqui que o IBGE divulga é colocar as ruas, certo? Então, para colocar as ruas, eu vou disponibilizar, eu vou mostrar para vocês onde que é baixados, que eu não mostrei. Vamos entrar no IBGE então, é naquele mesmo lugar que nós estávamos. Nossos sites, censo de 2010. O IBGE divulgou isso em 2012, os logradouros do censo de 2010. Resultados, a gente vai vir no mesmo lugar que nós estávamos, que é aqui, ó, características da população e dos domicílios. Em malha de setores censitários, antigamente aqui ficavam os shapefiles, a mesma coisa que nós fomos no portal de mapas baixar, né, o shapefile dos setores censitários do Rio Grande do Sul, eles ficavam disponíveis aqui. Então, eles não estão mais, mas tem a face dos logradouros, ou seja, as ruas elas estão aqui. Então, a gente pode filtrar aqui para o Rio Grande do Sul. No caso, a gente quer as ruas somente de Santa Maria, então a gente poderia dar um Ctrl F aqui, ó, 43 169 07. Ou seja, essas aqui são os arquivos das ruas de Santa Maria por setores censitários, certo? Então elas estão por subdistrito. O 0506 é do centro urbano, o 0507 é de uma outra região administrativa, certo? Então, se a gente quisesse de toda a área urbana, teria que baixar do 06 ao 013. Eles vêm em arquivos separados, mas eu já baixei antigamente, realizei a união, então tá todos eles agrupados em um shapefile só. Eu vou colocar eles disponíveis no Moodle para vocês, certo? Mas eu vou abrir eles aqui então. Adicionar, eles estão num diretório separado. Santa Maria, base, ruas, SM ruas, é este aqui. Então eu vou copiar eles para a nossa pasta C, cartografia, setores, shape. Vou colar aqui. Então eu vou abrir o shapefile das ruas de Santa Maria, certo? Então essas ruas elas foram feitas exclusivamente para serem usadas com o setor censitário, ok? Então vou dar uma cor aqui para elas, vou tirar, vou colocar um preto e vou colocar uma transparência. Pode ser um 40%, certo? Porque as ruas não necessariamente precisam chamar atenção, pode ser mais ainda. Opacidade de 20, 25, o que fica legal, viu, pessoal? Elas não podem chamar muita atenção. Bom, a gente está enxergando nesse mapa então, a gente tem o shapefile das ruas agora. Mostrei para vocês onde baixo, vou disponibilizar elas no Moodle. Posso disponibilizar na descrição também. Mas é só para Santa Maria. Então, se alguém que for fazer esse vídeo, encontrou esse vídeo no YouTube e está afim de realizar um mapa, tem a necessidade de realizar um mapa, podem baixar no site do IBGE lá a base dos logradouros, certo? Bom, a gente está enxergando nesse mapa os limites dos setores censitários. Ó. Por exemplo, aqui é o bairro Tancredo Neves, ó. Aqui tem um setor censitário, aqui tem outro, outro. A gente não está enxergando o limite dos bairros. A gente pode utilizar esse shape para criar o limite dos bairros. Por quê? Se a gente dá uma olhada aqui nas tabelas, ó, tem uma coluna aqui que ela traz o nome do bairro. Ó, por exemplo, esses dois aqui são agroindustrial. Ó, os dois que estão selecionados. Por exemplo, esses três aqui, ó, tirando os dois primeiros, né, são boi morto. Certo? Então a gente pode utilizar uma ferramenta do geoprocessamento que ele cria com base em uma coluna, ele vai agrupar o que é igual, que é a ferramenta dissolver, certo? Então vamos remover a seleção aqui, ó. Vamos vir em vetor, geoprocessamento, dissolver. O que a gente quer dissolver? A gente vai entrar com o nosso shapefile, né, que é o shapefile de Santa Maria. O que a gente quer dissolver? A gente quer o nome do bairro. Ou seja, ele vai agrupar, ele vai agrupar os setores censitários que têm o mesmo nome do bairro, certo? Ok. Vamos dar a saída aqui para ele no dissolvido. C,
cartografia, setores, shape, SM, bairros então. E vamos executar, certo? Agora nós estamos enxergando os bairros de Santa Maria. Percebam a diferença, pessoal. Ó, percebam a diferença. Setores, bairros. Fica bem diferente, né? Dá para tranquilamente ver, ó. Por exemplo, Camobi está aqui, ó. Certo? Bairro Camobi. Olha o limite de Camobi, como é que é. Então, são 22 setores censitários que formam o bairro Camobi, certo? O que eu vou fazer aqui, então, para esse mapa ficar legal, porque ele está bastante poluído com o limite do setor censitário. Eu vou remover o limite do setor censitário. Botão direito, propriedades aqui, ó. Vamos remover o limite, então aplicar a cor do preenchimento na cor do traço. Clica aqui em preenchimento simples e arrasta a cor do preenchimento para a cor do traço, certo? Preenchimento, arrasta para a cor do traço. Faz isso em todas as feições, tirando a primeira, né? Se a gente faz isso para a primeira, ela não aparece direito na legenda, porque não vai ter um quadradinho. Ó, nosso mapa está bem diferente agora, né? Não está mais tão poluído. E a gente pode apresentar o limite dos bairros aqui, ó, tirando a cor deles. Então, botão direito, propriedades, a gente vem em simbologia aqui, ó, preenchimento simples. Em estilo do preenchimento, nós vamos trocar para sem pincel. Demos um aplicar e um OK. Agora, nós estamos enxergando o limite dos bairros. Ou seja, essas linhas pretas, por exemplo, aqui é o bairro Centro, aqui é Nossa Senhora do Rosário, aqui é o Bonfim, aqui é Nossa Senhora de Fátima, aqui é Nossa Senhora Medianeira, certo? A gente está enxergando o limite do bairro. E atrás, a nossa informação está por setor censitário, certo? Para esse mapa não ficar solto assim, pessoal, somente com a área urbana de Santa Maria, utilizando a mesma opção de dissolver, que a gente criou o limite dos bairros agora, para marcar o distrito. Por quê? Porque a gente tem essa informação referente ao distrito, aqui é o nome do distrito. Só que como a gente realizou o filtro para a área urbana de Santa Maria pelo nome do distrito, ele não vai funcionar. Então, a gente precisaria abrir novamente o shapefile do setor necessitários do Rio Grande do Sul, salvar o município de Santa Maria e dar o dissolver no nome do distrito, certo? Mas eu tenho salvo aqui já, também posso passar para vocês, mas é o mesmo procedimento. No caso, vamos fazer aqui, ó. Vou mostrar como é que faz. Vou abrir o shapefile do Rio Grande do Sul novamente, certo? Ó, do Rio Grande do Sul novamente. Eu vou filtrar por Santa Maria. Então, o nome do município vai ser Santa Maria. Campos e valores, certo? Nome do município igual Santa Maria. Ok. Seleciono ele, salvo. Aqui está o município de Santa Maria em amarelo, certo? Botão direito, exportar, salvar feições selecionadas como. Então, esse aqui é setores, SM-MUN, de município, né? Setores, certo? Ok. Podemos remover o Rio Grande do Sul. O que nós vamos fazer com esse setor do município de Santa Maria aqui? A gente vai dissolver pela coluna nome do distrito, ou seja, a gente vai criar um shapefile através da opção dissolver pelo nome do distrito, ou seja, tudo que tem Arroio Grande, que são esses 4 setores aqui, ó, eles vão ficar como sendo uma coisa só, ou seja, dissolvidos, certo? Então, vamos utilizar novamente a mesma ferramenta de geoprocessamento. Então, vetor de geoprocessamento dissolver. Então, Santa Maria por município, né, por setores. Então, qual que é a coluna que nós queremos dissolver? O nome do distrito, ok? Então, o dissolvido é o local da saída e o nome, então, é SM distritos, ok? Executar. Percebam que aqui tem o distrito de Boca do Monte, Santo Antão, Arroio Grande, Palma, Pains, São Valentim, certo? Está feito o salvamento dos distritos. Então a gente vai puxar ele para baixo aqui, ó. Vamos remover também Santa Maria e vamos dar uma cor aqui para ele de um cinza, certo? Um cinza. E damos um zoom para a camada, que, por exemplo, eu não cheguei a comentar isso, pessoal, quando a gente perde o mapa assim, por exemplo, ó, não sei onde é que o mapa está, a gente pode clicar com o botão direito em cima da camada e aproximar para a camada, ele volta, certo? Aqui está, então,
o nosso mapa. Vou deixar um cinza um pouquinho mais fraquinho, porque ele está chamando um pouco a atenção, certo? Aí, podemos finalizar o nosso mapa. Então, esse aqui é um mapa de população residente por setor censitário na área urbana de Santa Maria, certo? E aqui está identificado os bairros também. Assim como no mapa de Santa Maria, que eu identifiquei os bairros, esse aqui eu também vou identificar, que fica um mapa mais completo, certo? Eu vou abrir novamente duas cópias desse Santa Maria tabelas aqui, ó. Eu vou duplicar esse Santa Maria tabelas aqui, ó, para a gente fazer os outros, para a gente deixar já configurados os outros mapas. Esse aqui vai ser então Santa Maria alfabetização. E esse aqui, SM, renda até meio salário. Ou sem renda, né? Então vamos lá, o que nós precisamos fazer? Vamos desmarcar, esse aqui é o nosso mapa da população residente. Certo? Bom, vamos desmarcar a população residente. Vamos marcar a alfabetização. Vamos lá trocar os dados. A gente não quer mais o valor como sendo a população residente, a gente quer a taxa de alfabetização. Vamos dar quartil nela, porque a gente está trabalhando com taxa, certo? Vamos dar 5 classes aqui, classificar, vamos dar um OK. Vamos ver se essas cores ficaram adequadas. A taxa as localidades com maior alfabetização são no centro de Santa Maria. Percebam que é a cor mais forte, esse vermelho mais vinho aqui. Então não é uma cor, esse degradê ele não está muito bom, a não ser que a gente inverta ele. O tema desse mapa é alfabetização, a gente pode criar um degradê que ele vai do melhor para o pior, ou do pior para o melhor. Então, a gente vai em todos os gradientes aqui, ó. Vamos escolher esse aqui, ó, que ele tem tom de vermelho, ou seja, ele vai aplicar vermelho nas piores taxas de alfabetização e a verde nas melhores. Da mesma maneira que o anterior, nós vamos colocar a cor do preenchimento como sendo a cor do traço. Certo? Para todas as classes a gente faz isso, dá um aplicar e dá um OK. Ou seja, a gente consegue enxergar que no bairro centro aqui e na periferia dos bairros que circundam o centro, por exemplo, como Nossa Senhora das Dores, como Nossa Senhora de Lourdes, como Nossa Senhora de Fátima, como Bonfim, como Nossa Senhora do Rosário, eles têm uma alfabetização relativamente alta, assim como o do centro, certo? Vamos desmarcar aqui também. Então, para o nosso último mapa, que é o mapa de renda, nós vamos dar propriedades aqui. Vamos trocar a variável para até 1, né, que é a porcentagem de pessoas que recebem até meio salário mínimo ou não recebem por setor censitário. Vamos trocar aqui de quebra natural para quartil, porque a gente está trabalhando com taxa agora. Normalmente a gente utiliza a quebra natural quando o número é absoluto, certo? Como a gente fez uma divisão aqui, é melhor deixar desse jeito. Vamos aplicar aqui as cores, então. Qual que é a ideia deste mapa aqui? Ele vai apresentar o número de pessoas, no caso agora é a porcentagem, né, de pessoas, que nós estamos utilizando a taxa, que recebem mensalmente até meio salário mínimo, ou não recebem, certo? Eu vou desmarcar a alfabetização para ele aparecer, ok? Então, a gente está enxergando o que nesse mapa? Que as pessoas, a maior proporção das pessoas, cerca de 40% a 84%, esse 84% aqui ele é desproporcional, viu, pessoal? Vamos só até dar uma comparada aqui, ó. Taxa. Ó, o maior é 54. Por que o intervalo de classe está tão disparelho aqui? De 40 a 84. O intervalo é muito grande. Mas esse setor aqui, ó, que tem 84 pessoas que recebem até um salário, eu vou clicar aqui, ó, para selecionar ele, ó. Vocês percebam que é isso aqui, ó. Esse setor aqui é referente a presídio. Ele é um setor censitário que se refere ao presídio, certo? Como, por exemplo, esse setor censitário aqui, ó, ele se refere ao lar das vovozinhas. Como esse setor censitário aqui, ele se refere ao asilo Itagiba, que fica lá na região norte, no bairro Chácara das Flores, certo? Então, tem casos especiais que são setores censitários, certo? Ok.
a gente tem os 3 mapas configurados aqui, ó, a gente só precisa fazer o layout deles, certo? Vamos fazer o layout deles então, vamos salvar o projeto antes de tudo. Então, C, cartografia, setores, mapas, setores, SM. Dá um salvar. Esses limites dos bairros aqui foram criados pela opção dissolver, né, pela ferramenta de geoprocessamento dissolver. Nesse sentido, ela foi, para essa ferramenta funcionar, ela precisa de um shapefile pré-existente, né? Então, tem o shapefile, a gente seleciona uma coluna de interesse e vai ser gerada uma camada nova, né? Uma camada shapefile nova de acordo com essa coluna de interesse, ok? Por que nós não utilizamos os bairros que eu passei na aula passada, né? No mapa de Santa Maria por bairro? Porque o IBGE e o IPLAN, que é o Instituto de Planejamento de Santa Maria, eles têm os limites diferentes. Então, eu criei essa coluna de bairro por meio da opção dissolver pelo seguinte motivo. A gente está trabalhando com setores censitários que vêm do IBGE. Então, para ficar os limites certinhos, justamente com o setor, para se encaixar com o setor censitário, a gente precisa utilizar a base do IBGE. Por isso que, em vez de eu abrir os nossos bairros de Santa Maria, eu criei através da ferramenta dissolver, certo? Então, os nossos mapas estão organizados, o mapa de população residente, o mapa de população, o mapa de alfabetização, né? E o mapa de renda. Então eu vou criar esse sem informação para esses aqui também, certo? Vou desligar o limite, colocar a cor branca, né? A cor branca representa a ausência, sem informação. Aplicar um OK e faço isso para o renda também. Então, desligo o limite, branco, sem informação. Certo? OK. Está certo. Podemos levar então para o compositor de impressão e finalizar o nosso mapa. Mapa SM. Ok? Dá uma tela cheia aqui, vou dar um zoom aqui. Bom, a ideia desse mapa então, ele é um mapa por setores censitários, né? A gente consegue enxergar os setores, por exemplo, aqui tem um, aqui tem outro, certo? Mas o que nós estamos enxergando aqui, ó, é o limite dos bairros. Então, a nossa ideia é identificar os bairros, certo? Para as pessoas olhar, o bairro centro tem uma predominância X, certo? Então nós vamos identificar os bairros no compositor de impressão. Então eu vou adicionar o nosso mapa aqui, ó. Vou deixar uma margem para o título ali em cima e aqui embaixo vou deixar um espaço para colocar uma caixa que vai o nome dos bairros, certo? Eu vou tirar o zoom aqui, ó. Estou segurando o botão direito e girando a bolinha do mouse. Quem não tem o mouse, só vai ajustando a escala aqui. Normalmente é 62 mil para Santa Maria. 62 mil no A4 fica razoavelmente interessante. Ver se eu consigo colocar 61 mil e ajustar. Aí está, 61 mil então a escala do nosso mapa. Certo? Vamos clicar na ferramenta de seleção. Agora nós vamos aplicar uma moldura a ele. Ó. Ferramenta de seleção. Vem aqui e aplica a moldura. Vamos colocar as coordenadas, que é aqui também. Então, grade, adicionar grade, certo? Modificar grade. A gente sabe que isso aqui é sistema de coordenadas geográficas, né? O Sirgas 2000 é sistema de coordenadas geográficas, o 4674 pelo menos. Na próxima oportunidade, quando a gente for trabalhar com cartas topográficas, a gente vai projetar o sistema Sirgas, ou seja, vai ser coordenadas projetadas no Sistema Universal Transverso de Mercator. Lá serão coordenadas planas. Aqui não, aqui é sistema geográfico. Logo, se a gente colocar o 1 aqui de intervalo, ó, vou colocar 1 e 1. Percebam que o nosso mapa não aconteceu nada. Por quê? Porque nós colocamos o intervalo de 1 com o sistema de coordenadas geográficas, a nosso sistema de paralelos e meridianos, né, nossas coordenadas, elas vão aparecer de 1 em 1 grau. Aqui em Santa Maria, que é aproximadamente 30 graus de latitude, essa coordenada ela apareceria a cada 96 quilômetros. Então, se eu colocar 0,5, seria metade disso, também não dá. Se eu colocar 0,25 aqui no intervalo, por exemplo, 0,25 e 0,25, 0,25 é 1/4 de grau. Então, se a gente sabe que 1 grau é igual a 60 minutos, 0,25 são 1/4 desse grau.
Então, 60 dividido por 4 dá 15. Então, esse intervalo que está aqui está de 15 em 15 minutos. Então, se eu colocar para 0,125, o nosso sistema de coordenadas eles vão aparecer o valor da latitude quanto da longitude a cada 7 minutos e 30 segundos. Então, já está aparecendo os dois da longitude, né, são meridianos. Eu posso ir ajustando aqui, ó, o deslocamento para ele ficar mais centralizado, ó. 1,55 acho que é um valor aceitável. Vamos fazer para a latitude agora. Nós precisamos colocar aqui também 0,125, né? E eu vou aumentar. Vou colocar 0,1 aqui somente. E vou aumentar o valor. Então, o intervalo ficou 0,125 para a longitude, 0,1 para a latitude, certo? E o ajustamento aqui, eu fiz um deslocamento para as coordenadas ficarem mais centralizadas. Vou trocar de sólido para cruz. O estilo da moldura eu vou colocar linhas interiores. Vou desenhar as coordenadas, grau, minuto, segundo, com o sufixo. Vou remover a precisão, que esse ponto 000 nós não necessitamos, certo? O valor da esquerda eu vou colocar a vertical ascendente, o da direita eu vou remover, porque é o mesmo valor da latitude, né? Tendo na esquerda, não necessariamente precisa ter do outro lado. O topo também vou remover para colocar o título, certo? Então, o nosso mapa está desenhado, está com coordenadas. Vamos adicionar a escala dele aqui, então. Vou adicionar a escala aqui. Está aí a escala. Podemos editar ela aqui, ó. Escolher um padrão, ok? A fonte eu vou reduzir um pouco, vou colocar 10 de fonte, certo? A gente pode colocar uma moldura e um plano de fundo também, certo? E ela está aí. Vamos colocar uma indicação de norte também, indicação do norte, aqui, ok? Vou colocar a indicação do norte deste lado. Vamos colocar a legenda lá. Indicação do norte, a nossa legenda então. Nossa legenda ela vem com todas as informações referentes a nossas camadas, lá na aba de camadas, né? Eu vou aproveitar o QGIS e vou salvar ele. Todas as informações que estão aqui, elas vêm. Então, o mapa, primeiro que nós vamos gerar é o mapa de população residente. Então, as outras nós vamos até desabilitar, certo? Bom, esse aqui é o nosso primeiro mapa, então. Vamos dar um nome para a legenda, né? Ela vem em branco. Ok. A gente não consegue remover nada aqui, a gente precisa desmarcar a atualização automática, remover a alfabetização, remover a renda, remover as tabelas, certo? Os distritos nós vamos puxar para cima. Então, o que nós temos aqui? A gente tem as ruas, né? Para renomear isso, a gente pode fazer lá nas camadas, por exemplo, aqui, ó, botão direito renomear, certo? Mas a gente pode fazer aqui no compositor de impressão também. Então, com a atualização automática desmarcada, a gente vem na ferramenta do lápis aqui, ó, a gente vai chamar de ruas. Os bairros e os distritos, certo? E aqui o nome é população residente, certo? Atualizamos nossa legenda, vamos arrumar as fontes dela, o título pode ser 10, o item pode ser 9 e o subitem, que é a população residente, também pode ser 9, ok? Agora a gente pode mexer no espaçamento, certo? Que ela está meio espaçada. Um e meio aqui, 1,5 do espaçamento fica legal. Certo? E o espaçamento da caixa também, 1,5. E aproveitamos para colocar uma moldura. Percebam que eu desmarquei as camadas lá no projeto do QGIS e ele não atualizou aqui, ó, pessoal. Percebam que não é o mesmo degradê, né? A população residente não é o mesmo degradê que está no mapa. Todas as informações que a gente faz lá e ela não atualiza aqui, a gente atualiza manualmente através desse botão aqui, ó, redesenhar, certo? Agora é o mapa correto, ok? Deixa bem certinho aqui no canto. Vamos colocar o título desse mapa, que é
Mapa da população residente por setores censitários no distrito sede. RS. Fonte, vamos aumentar para 14. Certo? E colocamos o alinhamento horizontal e vertical no centro e no meio, respectivamente. Ok? Bom, vamos colocar a caixa de informações extras aqui, né? As informações complementares. Então, o que nós colocamos nessa caixa? O sistema de referência de coordenadas, que é CIRGAS 2000, certo? A malha digital é IBGE 2010, por quê? Porque a gente utilizou, a malha digital se refere aos shapefiles, certo? O que nós estamos utilizando de shapefiles aqui? As ruas, os bairros e os distritos, certo? Além dos setores censitários, né? Então, os setores censitários foi adquirido aonde? No portal de mapas do IBGE. De qual ano? 2010. Então, é o que está aqui. E o shape dos distritos e dos bairros foi utilizado pela ferramenta dissolver o shapefile dos setores censitários. Logos é IBGE 2010. E as ruas é IBGE 2016, certo? Que é a base de logradouros do censo de 2010. Bom, a fonte que nós vamos colocar aqui, ó, é resultados do universo, censo de 2010, certo? Vamos colocar aqui o software, o meu é QGIS 3.12.0 e a elaboração. Certo? Vou dar um centralizar, meio, e vou diminuir um pouquinho a fonte. Vou colocar 9. E também vou colocar uma moldura e um plano de fundo. Ok? Bom, pessoal, nosso mapa está quase pronto. Eu só vou realizar a identificação dos bairros por números. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar um número aqui, ó, por exemplo, 1. De maneira muito semelhante, viu, ao que eu comentei no mapa passado, no mapa de bairro de Santa Maria, certo? E aquele lá a gente colocou o nome por rótulo, né? Escreveu o nome do bairro aqui. Esse eu vou fazer um pouquinho diferente para não ficar muito poluído. Vou colocar um número e aqui embaixo eu vou adicionar uma caixinha, por exemplo, ó, com o nome dos bairros, né? Chamar 1 é o bairro agroindustrial. O 2, que eu vou copiar esse número aqui e vou colar, é o bairro Tancredo Neves. E assim por diante. Quando eu finalizar, eu vou colocar um negrito aqui também, ó, certo? Vou colocar negrito. Quando eu finalizar aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, eu volto e apresento para vocês, certo? Aí vocês pausem o vídeo se quiserem fazer da mesma maneira, fica bem completo o mapa. Voltando aqui então, pessoal, eu terminei de atribuir o número a cada um dos bairros, comecei do oeste, vim para o centro aqui, fui para o sul, voltei para o norte e finalizei no leste, certo? Então eu atribuí o número dos bairros aqui e criei uma legenda embaixo, o sistema de uma legenda para identificar esses bairros através da caixa de texto aqui, né? Conforme eu mostrei anteriormente, certo? E o nosso mapa está pronto. Eu coloquei uma moldura na nossa legenda aqui de identificação dos bairros, da mesma maneira que eu vou colocar no mapa agora, ó. Utilizo aquela ferramenta de retângulo, faço o desenho e removo a cor, né? Preenchimento simples de sólido para sem pincel, certo? Só cuido as margens aqui. Vou enviar para trás. Enviar para trás também. Aí.
certo? Vou finalizar o mapa então, vou exportar como imagem. Então esse aqui vai ser o mapa de população residente, certo? Vou dar um salvar novamente. Eu vou voltar para o projeto aqui, ó. Eu vou salvar esse, vou salvar como para trocar o nome dele. Agora eu quero que seja um mapa de alfabetização. Certo? Mapa de alfabetização que a gente vai gerar agora. Como? Eu desmarco a população residente, marco a alfabetização. O que eu faço no mapa? Eu venho no compositor de impressão, eu dou recarregar aqui, ó, certo? Ele trocou o que está desenhado. O que nós vamos fazer é remover essa população residente e colocar a alfabetização, certo? E o nome é taxa de alfabetização em porcentagem, certo? Trocamos o título também. Mapa da taxa de alfabetização em porcentagem por setores censitários. Certo? Nosso mapa está pronto, a gente salva novamente. Esse é o mapa, então, da população, da alfabetização. Certo? Damos um gravar aqui novamente. Vou salvar ele e vou trocar o projeto aqui para mapa de renda. Certo? Então, vou no compositor de impressão que está aqui, ó, ou melhor, alfabetização e marco a renda. Ok? Redesenho. O título deste é um pouquinho diferente. Mapa da porcentagem de pessoas com rendimento nominal mensal de até meio salário ou sem renda. Aí eu reduzo aqui a fonte. Reduzir mais um pouquinho. Não é muito adequado fazer isso, mas vou reduzir mais um pouquinho, certo? E novamente a gente altera aqui a legenda. Coloca a renda. Então é até meio salário, meio ou sem renda, em porcentagem. Certo? Vamos salvar também. Gravar. Eu vou lá na pasta onde ele está salvo, que é computador, cartografia, setores. Aqui está o mapa de renda. E aqui é o nosso mapa de alfabetização. Então, essa é a atividade que vocês vão ter que construir, tá, pessoal? Vamos construir um mapa de renda, igual esse que eu construí, e um mapa da taxa de alfabetização, certo? E vocês precisam interpretar esse mapa, não basta somente mandar ele para nós, ok? Esse já é um exercício mais pro... Já passou da parte introdutória, já é importante a gente começar a analisar as coisas. Então, esse exercício é para vocês comparar o mapa de renda com o mapa de alfabetização. Então, aqui é o mapa da taxa de alfabetização. Ele diz os setores, né? E a gente está com os bairros identificados, a gente sabe qual é a média mais ou menos geral da alfabetização de cada um desses bairros. Então, o objetivo do trabalho é vocês fazerem o seguinte: vocês peguem esse mapa, olhem, fazem uma sobreposição, tipo que nem eu estou fazendo aqui, ó. Estou trocando eles, ó. O que a gente consegue enxergar? Que na região central, né, no bairro centro e nos bairros que circundam o bairro centro, tem uma taxa de alfabetização verde fraca. Então, é a alfabetização que ela vai entre 97 e 100. Logo, é uma alfabetização alta. A gente parar para analisar a periferia aqui, ó, no Barro Diácono, no Lorenzi, no Tomazete, no Orlândia, no Boi Morto, no Santa Marta, ao norte do Agroindustrial, no Caturrita, no oeste do Passo da Areia, no Divina Providência, no Chácara das Flores, no quilômetro 3, certo?
estão na classe vermelha, eles vão do 23 ao 93. Esse 23 aqui é o mesmo problema que eu mostrei para vocês lá do presídio, é o inverso, certo? É o mesmo problema, ok? Mas essa região mais periférica da cidade tem uma menor alfabetização. Logo, a gente pode analisar o outro mapa, que é o mapa da distribuição das pessoas com rendimento nominal mensal até meio ou sem renda. A gente percebe que a distribuição de onde as pessoas possuem uma menor alfabetização é onde é o mesmo lugar onde as pessoas que têm meio salário ou sem renda residem. Se a gente parar para analisar o centro está nas classes mais baixas, ou seja, 28 ou menos que 28% das pessoas que residem naqueles setores censitários recebem essa faixa de renda de até meio salário ou sem renda. Tem uma menor alfabetização, maior é a proporção das pessoas que recebem uma menor renda, certo? Então, é isso, vou disponibilizar os shapefiles no Moodle, as tabelas que nós utilizamos durante esse vídeo também vou colocar no Moodle, e os sites na descrição do vídeo, cada um dos procedimentos adotados na descrição do vídeo, e qualquer coisa vocês entrem em contato pelo e-mail, ou pelo Moodle, ou comentem aqui no vídeo, certo? Um abraço a todos e até mais!